recurso e vai trazer muitos benefícios para a nossa população. E o presidente da comissão, o vereador Rogério Torno, o vereador Edson, relator, não estava, mas acredito que também tem algumas dúvidas, né, Comissão de Finanças. Eles solicitaram que o secretário da Fazenda, o Vinícius, viesse para nos trazer mais algumas informações sobre o projeto. Né, solicitação bem-vinda do vereador Rogério Torno. Como era uma extraordinária, a gente não podia fazer o requerimento, né, vereador? Mas nós fizemos aí o encaminhamento do ofício, solicitando a vinda dele, para que ele possa responder aí as dúvidas do vereador Rogério, vereador Edson e os demais vereadores. Então, convido o secretário Vinícius para que faça uso da tribuna. Vereador Rogério Torno, pode acompanhá-lo, por favor. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa noite a todos. Eu quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade de falar sobre os projetos que o Executivo manda para casa, né, para análise dos senhores. Já vim outras vezes aqui e é um prazer estar aqui agora na presença de uma presidente mulher. Aí, já vim outras vezes na presidência do vereador Paraílio, né, e sempre fui muito bem recebido aqui. Então, a intenção é esclarecer as dúvidas, né, vindas através do requerimento do vereador Rogério Torno, né, em relação ao projeto de lei que trata da autorização da operação de crédito com o Banco do Brasil. No ano passado, nós já contratamos uma operação de crédito com a Caixa Econômica, né, através do programa denominado Finisa, e ele já está em execução, né, pelo município. E agora a intenção é continuar com essa melhoria na infraestrutura da cidade e do município como um todo, e para isso a gente está buscando um pouco mais de recurso através dessa operação oferecida pelo Banco do Brasil também, né. Hoje o município tem capacidade de pagamento dentro do que a gente espera e do que a cidade precisa, né, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né. Foram desenvolvidas diversas ações de otimização, melhoria na arrecadação do município para que isso fosse possível, né? E também na quitação de dívidas antigas que o município já tinha contratado anteriormente. Quando a gente chegou lá, foi feito o levantamento e a possibilidade de quitação da maioria dessas dívidas que existiam e que acabavam comprometendo a capacidade de endividamento do município, né? Como todos sabem, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece alguns limites, né, para que o município se mantenha, né, adimplente. Ele tem um limite para que ele contrate operações, né, de crédito tipo essa e que acabam, né, por interferir no endividamento do município. Então, a intenção nossa, quando chegamos lá, é de fazer esse levantamento, até porque a administração tinha total consciência, né, de que a única forma de fazer o município se desenvolver e crescer é investindo principalmente em infraestrutura, né. Claro que todos os outros serviços do município são importantes, né, em todas as áreas, mas o investimento em infraestrutura acaba privilegiando a atração de investimentos, né, e é isso que essa administração tem tentado fazer, né. Então, vou fazer uma explanação geral aqui, podem me interromper a hora que for necessário, e depois dessa breve explanação eu fico aberto para responder questões específicas, né. Quero também mencionar que eu convidei o gerente regional do setor público do Banco do Brasil, o Heron, né, que está ali, e está também presente a Marilda, que é gerente da agência aqui do Banco do Brasil, né, juntamente com seu esposo, né. E o que eu não consegui explanar de detalhes suficiente, né, eu vou pedir licença para que o Heron possa também fazer uso da palavra, para ele explicar, né, de forma detalhada essa linha de crédito que o Banco do Brasil oferece, né, ao setor público. Então,
Mas eu vou explanando aqui, os senhores fiquem à vontade para me questionar. Então, só ainda sobre a situação do município, né, que permitiu que a gente chegasse a esse nível de contratar operações como essa, né? Como eu disse, no ano passado já contratamos uma, e o município continuou os trabalhos para melhorar a arrecadação e aumentar a capacidade de pagamento, né? E isso permitiu que a gente também pleiteasse essa nova operação, né? E essa operação é um pouco maior, né, porque a necessidade do município é ainda maior do que essa, né? O 30 milhões parece muito, né? Mas as obras de infraestrutura são bem caras, né? Tem um valor muito alto, né? Quando se trata de pavimentação, de iluminação pública ou de equipamentos, né? O valor sempre é muito alto, né? Pavimentação, só para ter uma ideia, estava conversando com o Ricardo hoje, que é secretário de Planejamento, que está aqui presente. O valor do quilômetro de pavimentação asfáltica é algo em torno de 2,5 milhões, né, de reais. Então, é muito alto o investimento e a demanda da cidade também é bastante alta, né? Então, o prefeito, inclusive, esteve aqui em algumas sessões passadas, né, na retrasada, se não me engano, e mencionou uma série de obras, né, que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Então, depende de muito recurso para que todas elas, né, sejam realizadas. Então, na primeira vez que eu vim aqui, eu até mencionei algumas dívidas que o município tinha, né? Talvez até são parcelamentos que foram feitos com a intenção de regularizar a situação do município, né? Mas que nós visualizamos que havia capacidade de quitação dessas dívidas, né, e não fica ali comprometendo o endividamento, né? Então, eram dívidas com o Fundo de Garantia, com o FUNPSUL, com a COPEL, todas essas foram quitadas e elas geravam mais ou menos um valor de R$600 mil por ano, né? Então, só de juros a gente pagava aí algo em torno de 50 mil. Então, com isso, a capacidade ficava reduzida, a arrecadação também era insuficiente, né? Então, a gente precisa sempre melhorar a arrecadação para que o superávit orçamentário nos dê a possibilidade de incluir novas despesas, né? Sejam elas correntes ou de capital, como essa que nós estamos pleiteando aqui. O investimento, né? O nível de investimento do município era praticamente inexistente, né? Não existia nenhuma despesa de capital gerada, e a falta do planejamento fiscal impedia essa otimização dos recursos, né? Então, qual que era a nossa ideia? Era aumentar essa capacidade de investimento e esse nível de investimento que não existia, né? Então, hoje, com essas contratações, se todas forem aprovadas, a gente vai chegar em um nível de 10% de investimento em relação ao orçamento, né? E algo em torno de 1% do PIB, né? É o que a gente pretende com todas essas operações. Nos últimos 30 anos, Piraí ficou sempre com um nível próximo de zero nessa área de investimento, né? A última operação de crédito para despesa de capital no histórico de Piraí foi em 2006, então faz 17 anos, né? Então, essa recuperação, esse trabalho, né, de toda a secretaria, de toda a administração, permitiu melhorar o nível de arrecadação. O município está hoje adimplente, né, são próximo de 15 documentos e certidões que a gente tem que estar com ela todos em dia para que isso seja possível, né? O banco faz todo esse levantamento e se tiver faltando uma certidão não passa, né, trava, já não avança, né? Então, a gente tem que manter. E isso é bem trabalhoso, não é fácil manter todas as certidões, né? E o Heron com certeza pode relatar que na região deve ser poucos os municípios que têm essa capacidade, né, e essa organização ali para que isso seja possível. Eu vi que o prefeito comentou também na vez que ele veio aqui, na última vez, que o nosso orçamento melhorou bastante, né, em relação a 2020, né, era algo em torno de 90 milhões de reais, e hoje a gente está próximo de 134 milhões de reais, né? Então, nós estamos nos aproximando dos municípios que têm maior arrecadação aqui na região, né? Em relação a essa operação, só alguns dados, né? A gente, em relação ao nível que o município pode se comprometer com isso,
o município pode emprestar, contratar 120% da receita corrente líquida nesse total acumulado, 16% da receita corrente líquida contratada no ano, né, no exercício. Então, hoje, a nossa receita corrente líquida é próxima de 119 milhões, mais ou menos. Então, a gente pode aí contratar no exercício algo em torno de 18, 19 milhões de reais. Né? E 11,5% da receita corrente líquida a gente pode comprometer com parcelas, né, parcelas advindas dessas operações. Aí pode surgir a pergunta, né, mas então são 30 milhões, né, e a nossa capacidade no exercício é de 19, isso ultrapassaria a capacidade de endividamento do município. Né, mas a intenção é deixar a lei autorizativa com um valor maior, para que a gente possa depois fatiar isso nos exercícios. Né, então a gente pode contratar o limite de 18 milhões, 19 nesse exercício, e fazer a diferença nos exercícios posteriores. Né? Então, não há problema em relação à legislação. Né? A contratação vai ser feita sempre respeitando os limites do município. Né? Então, a nossa consciência, lá, a administração teve sempre essa visão, né, e sempre a intenção de que o município se desenvolva, né, de que Piraí se desenvolva e que ele recupere o tempo perdido nos últimos anos. E para isso, claro, como eu mencionei, precisa ser feito esse investimento em infraestrutura. Né, e é só assim que a gente vai conseguir realmente atrair algum investimento, né, porque geralmente a população cobra emprego, cobra, né, aumento no nível de renda, e isso realmente é uma justa demanda, e só vem através do investimento privado. Né? O setor público ele não consegue fazer com que o município se desenvolva sozinho. Né? Ele tem a obrigação e a função principal de dar a base, a estrutura para que as empresas que aqui estão, né, promovam se sintam interessadas em continuar investindo no município, e outras empresas, né, têm interesse de vir para cá. Né? Ninguém vem para cá se Castro é melhor, se Jaguareíva é melhor, se Ponta Grossa é melhor, Carambeí é melhor. Então, qual que é a intenção? É investir, deixar a cidade mais estruturada para que as famílias que aqui já estão e para que as empresas que aqui estão consigam se desenvolver ainda mais, e para que outras venham, e aí sim vai melhorar automaticamente o nível de renda e a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, a nossa intenção é sempre essa com esse tipo de operação. Então, como eu falei, o nosso orçamento está por volta de 134 milhões, a receita corrente líquida 119 milhões, e isso vai permitir com que a gente utilize boa parte dessa operação nesse exercício ainda. Não é? Eu vou citar algumas obras aqui, porque outra dúvida que pode, né, ter surgido para os vereadores e para a população é onde esse valor será aplicado. Né? O que vai ser feito com esses 30 milhões. Então, vou citar rapidamente, o prefeito já fez 2 horas de relatório de obras que, né, serão feitas e estão sendo feitas. Eu vou só rapidamente relembrar algumas aqui e que vão poder ser encaixadas nesses 30 milhões que a gente está buscando. Então, são obras de drenagem, pavimentação, paisagismo, sinalização, em bairros como o do Itiberê. Claro que a cidade inteira precisa de investimentos. Né? Já estão acontecendo obras lá nas Três Santas, já estão acontecendo obras na colina, da ligação da colina com o centro. Então, são obras esperadas e obras necessárias. Né? Mas é só andar por aí, pela cidade, que a gente percebe que todos os bairros precisam de investimentos, inclusive o centro, né, precisa também. Então, aqui nesses 30 milhões caberiam obras de pavimentação no Itiberê, no próprio centro. Né, aqui tem relacionado aqui uma meia dúzia de ruas em cada um desses bairros, né, cada um desses bairros.
Na Vila do Alcool, né, acho que precisa de um investimento, né, pesado na Vila do Alcool. Eu acompanho as sessões e vejo que os vereadores demandam muito, né, sobre isso, passam a reivindicação do povo, né, em relação a isso. E realmente é uma demanda que a administração olha com atenção, né. Então aqui está previsto ruas também na Vila do Alcool. Fidelis Maciel. E fora a pavimentação, só nesses bairros que eu citei e as ruas que estão descritas aqui, já somariam um montante de 18 milhões de reais. Então, para você ter uma ideia, aqui tem 4, 10, umas 13 ruas aqui já ocupariam 18 milhões de reais. E fora a pavimentação, daria para ser encaixado, incluído, e a intenção é essa, com esse valor, obras de revitalização, né, continuação da revitalização das praças, né, aqui tem incluído uma praça no Jardim Benevenuto da Alcool, na Praça CTG, na Praça Matriz, no Gralha Azul, né, que também precisa de uma reforma. O município passou vários anos, ou a prefeitura, a cidade passou vários anos também deixando um pouco de lado a manutenção dos prédios públicos, então hoje demanda muito valor para fazer essa revitalização e essa reforma nesses prédios, né? Então o Gralha Azul está precisando, só o Gralha Azul, para você ter uma ideia, tem uma previsão aqui de 4 milhões de reais para a reforma do prédio, né, que está precisando bastante. Ginásio de esportes, né, está saindo agora o complexo esportivo ali, vai ser reformado, vão ser investidos ali algo em torno de 3 milhões de reais, né, as obras já estão acontecendo, previsão de finalização ainda esse ano. E tem do lado ali um prédio que também precisa de revitalização e de reforma, que é o ginásio, né? E o ginásio, para reformar o ginásio e adequar ele com todas as normas que são exigidas hoje, vai algo em torno de 5 milhões de reais, né? Então, isso também poderia ser utilizado com esse valor da operação de crédito. E a tão esperada iluminação pública da cidade inteira, né? A iluminação pública de LED, né, que isso também é tão cobrado pela população. Algumas ruas já foram feitas, já deu para ter uma ideia da diferença que isso faz, né? A cidade fica mais bonita, mais iluminada mesmo, de fato, e fica mais segura no final das contas, né? Então, a intenção é também finalizar todo o restante da cidade com esse tipo de iluminação, né, e que ocuparia, desse valor, ocuparia algo em torno de 3 milhões de reais, né. Então, nessas outras obras que não são de pavimentação, o total chegaria perto aí dos 15 milhões de reais, 16 milhões de reais, né. Só nessas obras que eu citei aqui, já daria um total de 34 milhões de reais, né. Então, a prefeitura teria que completar com o restante aqui, né, com outros recursos, ou buscar, né, emendas, fundo perdido, ou qualquer outra natureza de recurso, né, para a gente completar todas essas obras aqui. E aí tem essas obras que eu citei aqui, todas elas já têm projeto feito, então isso poderia iniciar imediatamente, né, são obras que a gente, com esse recurso, já conseguiria começar a fazer e realizar o quanto antes. E fora essas, existem várias outras obras que estão listadas aqui e várias outras ruas que necessitam de algum tipo de pavimentação e que estão sendo contratados os projetos para que elas sejam também futuramente feitas, né? Então, todas são obras importantíssimas aí para a população. Então, eu deixo aberto aí o espaço para quem tiver alguma dúvida específica e que eu consiga responder. E caso tenha algum detalhe que eu não tenha o conhecimento, eu passo a palavra depois para o Heron dar todos os detalhes, né? Secretário, houve um momento, acho que esse ano ainda, não me recordo se na primeira sessão, que o vereador Rogério fez um requerimento pedindo informações sobre a iluminação. Teve um projeto, nós aprovamos. Pode, por favor, expor, né, que o projeto foi aprovado, mas a operação não foi feita. Essa é uma outra operação de crédito que a gente também mandou para cá, o projeto de lei, e a casa, né, os vereadores aprovaram, né,
E era uma operação com a Agência de Fomento do Paraná, né, no valor de R$10 milhões. E ela também previa 8 milhões em pavimentação asfáltica e R$2 milhões naquela época para iluminação pública, né? E nós demos encaminhamento a todo o procedimento de documentação que era necessário, né? Só que, chegando no final, antes de ir para a análise do Tesouro Nacional, a Agência de Fomento nos informou que deveria ser dividido em 2 projetos diferentes, e não utilizar um projeto só de 10 milhões, atendendo os 2 objetos, né? Então, houve a necessidade de separar 2 milhões para a iluminação pública e 10 milhões e 8 milhões para a pavimentação. Então, isso também está na fase documental. As leis foram aprovadas de forma separada, né? Aqui até nem podia ser diferente, né? Então, nós temos a lei autorizativa de 2 milhões para a iluminação e 8 milhões para a pavimentação. É só uma questão de refazer toda a documentação agora, porque existe parecer jurídico que tem que ser separado, tem que ter parecer técnico separado, e todo o restante de documentação é dividido para que a gente possa dar continuidade para isso. Então, por esse motivo, essa operação e essa lei que foi autorizada aqui não caminhou ainda, né, desse tempo. E nesse intervalo, a gente teve a proposta do Banco do Brasil, que já englobava todo tipo de obras de infraestrutura, né, incluindo iluminação também. Então, se essa lei assim for aprovada, né, for do entendimento dos senhores, talvez até fique mais prático seguir com essa aqui. Não descartando, né, outras operações que já têm lei autorizada, mas a gente também consegue fazer muito mais e otimizar os recursos com essa outra lei aqui. Ok, obrigada. Vereador Rogério Torno, por favor. Boa noite a todos os vereadores, boa noite aos presentes, representantes do Banco do Brasil, boa noite a Ricardo, boa noite ao Dr. Júlio, boa noite à população piraense que nos assiste pela rede social. Primeiro ponto, secretário e demais vereadores, que eu gostaria de pontuar. Eu estive dando uma analisada no projeto e, no meu entendimento, esse projeto está em desacordo com a lei orgânica do município. Porque no artigo 34 da lei orgânica, compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre o item 3, deliberar sobre a obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a forma e os meios de pagamento. Esse projeto não tem a forma de pagamento. Então, ele está em desacordo. Até gostaria de, depois de um parecer jurídico do Dr. Júlio, como presidente da Comissão de Finanças, porque esse projeto está em desacordo com a lei orgânica do município. Tá? Mas, seguindo em frente, a preocupação minha, como representante da população, é referente aos juros e prazo de pagamento. Isso não veio no projeto. Então, nós não temos essa informação. Se o senhor puder, Sim. Por que não foi colocado juros e prazo de pagamento? Como das outras vezes, nas outras operações que inclusive já foram aprovadas pela essa casa, né, o projeto veio exatamente igual, né, ele dispõe de todas as questões e detalhes que são necessários para a sua aprovação. A relação dos juros, né, que não veio para cá, é porque isso é travado no momento da contratação, né, e não do momento da aprovação da lei, né. É claro que os detalhes podem ser encaminhados para cá previamente, né, com uma expectativa, mas a taxa de juros, ela inclusive varia, né. Hoje eu estava conversando com o Heron ali, e ele comentou que a taxa de juros, inclusive, é uma das mais baixas do mercado, né, algo em torno de 1,5% ao ano, mais CDI.
E o CDI, como os senhores devem saber, ele varia, né? Ele não é fixo, né? Então nem poderia vir juntamente com o projeto uma taxa fixa que pode variar no momento da contratação, né? Então, por esse motivo, as taxas nunca vêm para cá dentro do projeto, né? Nossa taxa seria de 1,5% ao ano. 1,5% ao ano mais CDI, né? O CDI se aproxima muito da taxa Selic, né? Hoje o CDI deve estar algo em torno de 12,6% ao ano, né? Então, no total, o financiamento teria uma taxa de 14% ao ano, né? Então, 14% ao ano? Ao ano. Então, algo em torno de 1% ao mês, que não me recordo se existe alguma operação de crédito com a taxa tão baixa assim, né? Nem eu consegui, nem consegui nada. Qual mais ou menos o prazo de pagamento? O prazo de pagamento 120 meses, né, com carência de 12 meses, nesse caso aqui. Mas mesmo assim, né, secretário, mesmo com esse juro aí de 12% ao ano, 14% ao ano, se você emprestar 30 milhões, você vai pagar quanto? 120? Isso, se você pegar 120 milhões. Na verdade, vai ser pago, o valor da parcela vai ser algo em torno de R$530 mil ou R$580 mil. Isso, se comparado à receita do município, é uma parcela, né, super plausível, super razoável, né, e nenhuma outra forma de investimento proporcionaria tantos recursos aplicados assim, né? Mas o senhor veja bem, eu vejo, meu pensamento, né? Você emprestar 30 e pagar 120, né? Você com essa taxa de juros aí de 14% ao ano. Se o senhor analisar que a gente pagava com dívida, né? Não com investimento. Com olha, pagamento de dívida. Onde é que está o princípio da economicidade do município? Eu não sei se o senhor, eu desafio o senhor e todos os outros a conseguir investir 30 milhões de uma forma mais econômica, né? Mais barata do que essa, né? Eu não sei se o senhor sabe, eu sou economista de formação, sim, né? Sim. E essa é a minha área, então eu posso garantir para o senhor que nenhum financiamento ou qualquer outro tipo de operação dessa natureza tem uma taxa tão baixa assim. Mas o senhor consegue fazer uma conta por cima, quanto que nós vamos pagar de juros? Então, são juros que totalmente compatíveis com a receita do município, né? Sim, mas inclusive com a capacidade de endividamento. O senhor veja bem, a prefeitura quer pegar 30 milhões, né, com 14% de juros ao ano, para pagar em 120 meses, são 10 anos, né? Isso. Quanto que você vai pagar? Quanto que você vai pagar isso? A população, sabe, eu até estava lendo uma matéria do Tribunal de Contas da União, do subprocurador-geral Paulo Soares Bugari, onde ele fala aqui sobre as reflexões sobre o princípio constitucional da economicidade, onde ele cita que em uma matéria também publicada pelo tributarista Ricardo Lobo Torres, que diz assim, por sua vez, afirma que o conceito de economicidade, originário da linguagem dos economistas, corresponde ao discurso jurídico ou de justiça. Implica na eficiência, na gestão financeira e na execução orçamentária, consubstanciada na minimização de custos e gastos públicos e a maximização da receita e da arrecadação. Por fim, conclui que é, sobretudo, a justa adequação e equilíbrio entre duas vertentes das finanças públicas. Ainda dentro da matéria, diz assim, ainda Ricardo Lobo Torres destaca que o controle da economicidade relevante no direito constitucional moderno, em que o orçamento está cada vez mais ligado ao programa econômico, inspira-se no princípio do custo-benefício. Em seguida, esclarece que este princípio
implica na adequação entre receita e despesa, de modo que o cidadão não seja obrigado a fazer maior sacrifício, a pagar mais impostos para obter bens e serviços que estão disponíveis no mercado a menor preço. Assim, eu não sou contra o desenvolvimento do município, de maneira nenhuma. Não sou contra o desenvolvimento. Claro que uma rua asfaltada, um prédio bonito, isso daí todos nós queremos ver o desenvolvimento do município. Mas o que eu pessoalmente não acho justo é que sobrecarregue a população, de repente, com uma coisa que não é tão urgente, né? Que o município pode, de repente, fazer por conta própria, sem fazer um financiamento tão alto, um valor tão alto, e pagar aí 4 vezes mais, sacrificando a população, porque o dinheiro de impostos é nosso, é de toda a população, não é do prefeito, não é do senhor, é nosso, né? Todos nós que pagamos impostos. Então, eu fico assim, apreensivo com relação a esse tipo de projeto, onde nós vamos pagar um juro absurdo e de repente submeter a população a uma maior carga tributária. Eu entendo a preocupação do vereador, só que o senhor trata de valores absolutos, né, quando deveria relativizar isso em relação à capacidade do município de pagamento, né, e isso é mínimo, né. E a outra questão é que não houve qualquer aumento da carga tributária no município de Piraí, né. Todo o trabalho que vem sendo feito desde o início, que vai ser, né, continuado, é o de recuperação fiscal, né. Então, o município apenas está efetuando ações que visam recuperar o que o município deixava de arrecadar por falta de eficiência, né. Então, a população não está pagando essa conta, né, ela está simplesmente contribuindo com a melhoria do próprio município onde ela vive, né. E em uma operação dessa, no final das contas, o senhor fala em pagar 4 vezes mais, eu acho que o município já pagou e continua pagando há 40, 30 anos no mínimo, essa falta de investimento. Eu concordo com o senhor que isso poderia ser feito com recurso próprio, talvez, mas isso ao longo desses 40 anos que não foram feitos, né? Então, agora o município tem que se recuperar e ele pede urgência, né? Ele não pode ficar esperando para pagar com recurso próprio, picadinho por picadinho, enquanto os outros municípios estão anos-luz na frente de Piraí, né? Então, a intenção dessa operação, com juros, repito, baixíssimo, é buscando essa condição melhor para o município. Bom, em relação à questão legal do projeto, se compete, não compete, a quem compete, acredito que a Comissão de Legislação cabe analisar, vai ser feito parecer jurídico em relação a isso, e a gente vai ver na sequência a quem compete ou não o projeto. E se está legal ou não, se está constitucional ou não, nesse sentido, né, doutor Júlio? Concorda? Já em relação ao desacordo que o vereador Rogério colocou, né, quero deixar aqui o meu comentário, o meu pensamento. Em desacordo, né, eu penso que precisa sim ser analisado, a Comissão de Legislação vai fazer a análise da questão legal, da questão constitucional, a Comissão de Finanças vai fazer a análise que lhe compete, vai pedir todas as informações que acha necessário, o Executivo tem que nos enviar essas informações, tudo que o vereador Rogério citou ali pode ser solicitado ao Executivo por ofício e eles têm que nos mandar, então, não vejo problemas nisso também, vai ter transparência em relação a essas informações. E em relação ao desacordo, eu hoje tenho confiança na gestão no sentido de que já deram provas de que estão lá fazendo o que tem que ser feito, administrando o município, né, organizando a casa para que o município tenha condições de prosperar, de seguir em frente, né, de caminhar.
Como o secretário mesmo disse, né, não está cobrando nada da população, está apenas organizando para que cada conta seja paga da maneira correta. Essas são as palavras certas. Em desacordo, eu estou com um município em que nós pagamos impostos por anos e anos e não temos bairros adequados. Não tem um local dentro do município de Piraí do Sul, um local, senhores vereadores, um local que a gente diga, esse lugar está ok. Não precisa fazer nada. Não precisa melhorias. Não tem. Então, esses impostos que foram pagos há anos e anos, estão aonde? Nosso hospital está bom? Não está. Nossos postos? Agora tem alguns que estão bons, porque essa gestão está reformando. Nossas ruas. Qual bairro está bom? O centro está bom? Tem algum bairro aqui em Piraí do Sul bom? Nem o saneamento básico, nem esgoto, que é o mínimo, está tendo que ser feito. Agora começou no Itiberê. Temos que ir para o bairro Nossa Senhora Aparecida, é urgente, é urgente. Temos que fazer um anilhamento, o vereador Carlinhos vive insistindo nisso, próximo lá da casa dele, na Vila da Alcool, precisa ser feito, temos que fazer. Vila da Alcool, quantos anos abandonada? Extensão da 21 de abril, abandonada. Pessoas morando lá sem esgoto. Indo atrás dos vereadores, porque não tem local para ir o esgoto cai no vizinho. Prefeitura tendo que correr limpar a fossa de um lado para o outro. Não vence limpar a fossa. Isso tudo tem que ser dito. Por quê? Anos e anos de imposto. E aí, eu estou em desacordo com esse dinheiro que não chegou onde tinha que chegar. Nossas escolas sendo reformadas, me respondam, qual escola dentro do município de Piraí do Sul hoje que está em situação boa? Boa, não ótima. Boa. Porque os vereadores que me acompanharam nas creches que nós visitamos viram a situação das nossas escolas. Viram o esgoto voltando nos ralos quando chove. Viram creches sendo alagadas, não porque a água entrou, mas porque volta pelo ralo. Porque foram construídas de maneira inadequada. Está aqui o secretário de Planejamento para nos dizer, para confirmar. Sem caída de água, sem pensamento, sem planejamento. Tudo levado, desculpa a palavra, nas coxas. Sem planejamento algum. Agora que nós temos planejamento, temos projetos. Quando a gente aprovou projetos aqui, que liberavam recursos para fazer projetos, muitos falaram, só fazem projeto. Só querem fazer projeto. Os projetos estão saindo do papel, minha gente, porque não basta sonhar. Tem que correr atrás para fazer acontecer. E fazer acontecer é ter as contas do município em dia. Hoje nós temos um município que tem um nome limpo, que as contas estão em dia. Parabéns, secretário da Fazenda, por essa missão, porque foi uma missão. Anos Piraí do Sul, com as contas, com o nome sujo, sem certidão. Hoje nós temos o nome limpo. Hoje nós recebemos recursos do governo federal e do governo estadual. Muitas obras aí estão saindo. Ah, só fazem praça. Porque o recurso veio para a praça. Aquele recurso era fundo perdido, estava lá. Qualquer município podia pegar. Os secretários, a equipe do prefeito Henrique, agilizaram, fizeram o projeto, organizaram a documentação, estão com a certidão em dia, correram lá, cadastraram e fizeram o que tinha que fazer, o dever de casa, para não perder aquele recurso, porque senão o município do lado podia pegar. Era assim que acontecia. Por isso que tem município que está na nossa frente. Porque eles eram mais ágeis. Porque tinha uma equipe lá na prefeitura que era mais ágil que a nossa, que corria atrás. Agora não. Agora nós temos uma equipe lá, que trabalha dia e noite para não perder recurso, seja estadual, seja federal, para fazer o recurso do município aumentar, a nossa arrecadação aumentar. Para nós termos condições de caminhar, Escola Maria Flora sendo reformada, Escola Piraí sendo reformada, creches sendo pintadas, mais escolas para serem reformadas, crianças recebendo uniforme, crianças tendo alegria em receber um tênis novo, um uniforme novo, vereador Jairo.
Aí nós vamos questionar uma gestão que organizou a casa dessa forma? Bom, eu estou aqui como presidente da Câmara para fazer o correto, para ser imparcial, mas nesse momento não posso ser imparcial. Nesse momento tenho que falar a verdade, tenho que ser justa. Porque se for para cobrar, eu cobro também, porque está aqui o secretário, está lá outro secretário para dizer que eu cobro mesmo. Está lá o prefeito para contar, eu cobro mesmo. Os vereadores que me conhecem, que são mais próximos, sabem, eu cobro mesmo. Mas eu estou em desacordo com essa situação que o município de Piraí do Sul vivia. Eu estou em desacordo com o nosso povo ter que esperar para ter uma rua asfaltada. Se hoje nós temos condição, se hoje o município aumentou a arrecadação, está com o nome limpo, está com as contas em dias e o secretário está aqui à disposição para mostrar como pode ser feito. Desacordo é esperar para pessoas. Choveu agora, esses dias de chuva, a população da colina está perecendo. Está perecendo, a população da Três Santa não consegue sair de casa para trabalhar. Isso eu estou em desacordo. Essas pessoas terem que esperar mais tempo. A minha rua tem calçamento. Mas e quantos bairros não tem? Que as crianças não conseguem nem ir para a escola, que o caminhão de lixo não chega nas casas. É cobrada a taxa da coleta. Aí a população fica brava, com razão, o caminhão não chega. Claro que não chega. Pois a rua não tem acesso, mas não tem acesso por quê? Por causa de uma gestão que está há 2 anos, limpando o nome do município, aumentando a arrecadação do município, com inúmeras obras dentro do município e nenhuma parada, como muitos dizem que as obras estão paradas. Eu já até desafiei para me dizer aonde que tem obra parada no município, que nós vamos lá ver, e vamos ver o porquê que está parada, porque não tem nenhuma obra parada, todas estão caminhando conforme tem que caminhar. Eu espero que os vereadores pensem bem, peçam as informações que achem necessário, vejam, analisem o que for necessário. Temos um jurídico à disposição, temos também pessoas, um contador na Câmara que pode nos ajudar a entender, mas, por favor, não vamos atrapalhar o progresso do município. Financiamento tem que ser feito. Vamos analisar, como o secretário disse, a evolução que o município vai ter. Hoje, eu vou dar um exemplo bem simples aqui e vou ser breve. Hoje, se eu financiar uma casa, há 10 anos atrás, eu financiei uma casa em Carambeí, quando eu morava lá. O valor da parcela era R$ 480. Eu ia levar 20 anos para pagar. Esse R$ 400 na época, para mim, era muito pesado. Era muito pesado. O que aconteceu? Hoje, esse R$ 400 seria pesado para mim? Seria, secretário? Não, com Por certeza. quê? Pode nos explicar por quê? Que eu acho que é isso que você estava querendo explicar que acontece. Porque por o favor. nível de renda aumentou, porque a capacidade de receita aumentou e a capacidade consequente, capacidade de endividamento e de pagamento também aumentou, né? Então, é isso que eu expliquei, né? Tem que também comparar com o nível da receita, né? E não só o valor absoluto final, né? Porque isso acaba distorcendo a impressão das pessoas, né? E eu fico aberto, como a vereadora disse, a dar todas as informações, né? É só me pedir que os detalhes estão lá, né? Os detalhes prévios. E, gentilmente, o Heron, né, veio para cá justamente para isso, né, para dar esses detalhes de taxas, de prazo, de carência, e é o que ele vai fazer agora, se a vereadora me permitir. Né. Com certeza permito, só vou abrir a palavra para o vereador Valentim, e daí, por favor, só vou convidar que o Heron também faça uso da tribuna, e depois o vereador Jairo pode falar, tá? Queria, presidente, falar diretamente com o Vinícius mesmo. Pode falar então, por favor, vereador Valentim. Ali tá na vez. Não, pode falar, daí o vereador Valentim cedeu a vez. Boa noite, os telespectadores, e boa noite os do Banco do Brasil, aqui o secretário de Obras que está aí. Boa noite às vereadoras, aos vereadores, os funcionários da casa, o doutor que está aqui. Viu, Vinícius? Eu pedi permissão ali para a presidente, ela falou bonito, fala firme e já
mostrou que manda mesmo, tudo bem. Só que, no meu entendimento, que eu estou aqui do lado do Rogério, e de frente a você que é homem do dinheiro, tudo que ele está falando aqui, às vezes só nós assinar papel para o banco financiar todos os tipos de obra. A gente não é o dono da verdade e não quer falar que não quer o bem para o município. Igual você já falou, quantos anos parado, não é que eu não vou falar do passado também. O que eu quero pedir para você, perto da presidente aqui, falar de novo, que tudo que o Rogério falou para mim está certo, porque às vezes fazer a conta é fácil, mesmo que é o povo que vai ter que pagar, de um jeito ou do outro vai ter que pagar, seja quem imposta, quem não imposta, vai ser descascado. A questão não é de eu dizer que quero que alguém pague ou não paga, eu acho que o imposto as pessoas pagam, mas pagar o preço justo. 120 mês, 10 anos, eu já entendi que esse dinheiro ele vai gastar em menos de 2 anos, já entendi ali pela conversa. Então, eu queria pedir para você, Vinícius, diante da presidente, tem muitas pessoas aí que estão devendo alguma coisa para a prefeitura, só que vocês tinham que ver que se vocês falam que juro de banco, juro para 10 anos, às vezes pode ser barato, por que vocês não facilitam para o povo pagar o IPTU mais em condição, esse que está devendo demais, pegar e dar um juro menos? Porque vocês só falam de dinheiro, mas favorecer o povo ninguém favorece. Então, por que vocês não pegam pedindo para você? Não é eu estou falando pelo povo, pelos vereadores aqui que ponharam nós aqui, ponharam você no teu trabalho, ponharam a presidente. Por que vocês não facilitam isso aí para quem está devendo? Por que não dão mais prazo para pagar quem já está devendo bastante anos? Por que vocês não pegam e esses velhinhos que só têm dinheiro para comprar remédio, por que vocês não isentam essas pessoas de 60 ou que seja de 70 em diante? Será que é eu que tenho que falar? Eu acho que até o governo federal entende esse tipo dessas coisas, porque esse dinheiro que é emprestado simplesmente vai para o federal, vai para o estadual, mas é o dinheiro daqui mesmo. Então, se puder facilitar para o povo, faça isso. A minha reivindicação é isso, porque vocês estão falando em dinheiro, então eu tenho a oportunidade de pedir para a presidente, para nós todos vereadores aqui. Não é um vereador faz uma coisa, faz outra, e daí achar que é um. Eu acho que nós temos que ir pelo povo, nós temos que se unir pelo povo. A hora que for preciso falar com o executivo, que está aqui um representante, é a mesma coisa. Então, eu queria já, se vocês falam de dinheiro, facilite para o pessoal. Quem está devendo, faça um juro baixo. Se vocês vão pegar dinheiro para pagar em 120 anos, nem sabe se nós vamos estar aí, 10 anos, 120 meses, por que vocês não facilitam umas pessoas aí em 1 ano, 2 anos? Quem não for lá, não vai porque não quer. Então, eu quero pedir para você, que é o rei da economia, né? Claro, sabe tudo, mas faça esse do lado do povo, porque eu estou aqui pelo povo, eu não tenho o rei da barriga, não digo que eu não devo para ninguém. É só isso que eu queria falar, presidente. Muito obrigado. Eu posso não estar falando nada, presidente, mas eu tenho que falar o que eu penso, e vocês estão falando de dinheiro, facilite para as pessoas. Pessoa que não pode pagar aí de 60, 70 anos, isente desses IPTU e boa. É assim que funciona. Se você quer falar de dinheiro, eu acho que você tem uma chance dessa gestão que está trabalhando bem, não estou criticando ninguém. Valeu, Vinícius. Fique com Deus, tudo saúde para você e para a família. E a presidente falou firme, vocês façam a coisa certa, que ela vai estar de zóio em vocês, ela fala firme. Ok, vereador Jairo, muito obrigado. Só um minutinho, são assuntos diferentes, vereador, são assuntos diferentes, mas sugiro que o senhor faça um requerimento pedindo informação para o secretário se o município tem condições
de atender teu pedido. É uma sugestão muito boa. O executivo pode fazer um projeto, inclusive, com essa isenção ou desconto, alguma coisa. Né? É uma sugestão, vereador Jairo, fazer um requerimento solicitando informação ao secretário. Eu até agradeço, né, a colocação do vereador Jairo. Quando eu disse que a minha formação é em economia, eu não quis dizer que eu sou o rei ou que eu sei tudo, né? Somente que eu sou da área e não estou falando uma coisa que não pertence à minha área, né? Então é só isso que eu quis dizer. E em relação às duas colocações que o senhor fez, a gente faz tudo o que a lei permite, né? E com base nisso, a gente já nesses 2 anos lançou ações, né, de parcelamento estendido para aquelas pessoas que têm débitos com a prefeitura mais antigos ou mais vultosos, e isso já está em prática, né? Então, toda pessoa que tem um débito na prefeitura e que o volume seja grande, ou às vezes nem tão grande assim, ele tem até 24 vezes para fazer esse pagamento de forma parcelada, né? Então, a parcela mínima acho que é R$ 142, então às vezes a pessoa tem um valor maior lá, ela pode parcelar até 24 vezes. É uma coisa que não era feito antes, né, e que nessa gestão foi implementado através da lei, né, que já até inclusive existia e a gente colocou em prática através do decreto. Então isso já está em funcionamento e muitos requerimentos chegam até mim solicitando esse parcelamento, né. A outra questão que o senhor colocou em relação aos idosos, né, a isenção do IPTU é uma boa colocação porque antecipou um projeto de lei que vem para cá também, daqui a pouco já, ele está sendo finalizado, está na sua revisão final da nossa parte, e vai vir para cá também para apreciação dos senhores, que é a revisão do Código Tributário do município. Esse código, desde 60 e pouco, ele vem sendo o mesmo, né, com alguma ou outra alteração, e nessa gestão a gente resolveu revisá-lo por inteiro. E lá está constando essa reivindicação que o senhor apontou, né? Lá prevê isenção para pessoas idosas e para outras categorias também em relação ao IPTU, né? Então, esse projeto vai vir para cá e o senhor vai ter a oportunidade de analisar e constatar que existe essa reivindicação lá nesse novo Código Tributário. O vereador Valentim, para a gente poder ouvir como que é o nome dele? Desculpa. O Heron, depois. Vereadores, jurídico aqui presente, prezado secretário, e boa noite também a todo o público presente e também aqueles que nos acompanham em seus lares através das redes sociais. Boa noite a todos. Prezado secretário, voltando aqui ao projeto, né? Vamos voltar ao projeto, que o assunto é o projeto, né? Vou chegar mais perto. Algumas colocações do vereador Rogério, eu acho muito importante. Eu penso que o projeto, ele deve trazer o máximo de informações possíveis, porque trata-se de um montante bastante expressivo, né? São 30 milhões. Então, quanto mais informação ele trouxer, o investimento aonde vai ser feito, que nem o senhor acabou de explicar, fica difícil de definir a taxa de juro, né? Porque ela vai variar, né? Vai variar, então não tem como. Mas as outras informações que puderem ser colocadas no projeto, eu penso que deve conter, né? Então, vai ser gasto tantos por cento em pavimentação, tanto por cento em recuperação disso. Então, o projeto, né, mais bem especificado, digamos assim. E também gostaria de fazer aqui uma observação, que talvez a resposta seja completada pelo representante do Banco do Brasil, né, que está aí. Então, eu fiz uma conta rápida aqui, e fica muito ruim, eu fiz uma conta na caneta. Fica muito ruim se eu errar a conta, porque eu sou professor de matemática financeira ainda. Hein? Então, 30 milhões. Eu fiz a 14% ao ano. Então, nós temos 4 milhões e 200 mil de juros. Estou certo?
Tá certo? Não dá. 4 milhões e 200 de juro ao ano, né? Um valor bastante, né, considerável. E como que seriam essas amortizações? Vão ser pagos em 10 anos, né? Temos um ano de carência, é isso? Um ano de carência e daí paga em 10. Então tem 11 anos, é isso? Se eu No primeiro entendi. ano, no período de carência, são só os juros, né? E depois, Aí vai. terminando a carência, vai parcelas e juros, né? Amortizamento. Então, no primeiro ano, venceria 4 milhões e 200 mil, que seria o juro. Digamos que fosse 14%. Né? 14%. E daí seria incluído em cada ano, nos anos, né, que viriam, seria incluído a parcela do capital dividido em 10, é isso? Isso. Pelo que estou aqui entendendo. Então, daria um pagamento inicial, né? Um pagamento inicial de aproximadamente aí 5 milhões e pouco por ano, e depois ia baixando o capital. Se é que eu estou entendendo aqui, depois... né, Acho que como vai baixando o capital, vai baixando o Isso, juro. Vai amortizando mais. Aí, como vai amortizando baixando o juro. o capital, o juro também, lógico, vai diminuindo e vai aliviando um pouco mais. Tem financiamentos de casa própria, que é assim, né? Começa com a parcela e lá no final a pessoa termina, porque o juro inicial é sobre todo o capital, depois, como o capital vai sendo amortizado, Exatamente. então, porque estou fazendo uma conta rápida aqui, né, de cabeça. Digamos, o município vai pagar, digamos, 5 milhões por ano do empréstimo, 5, 6 milhões, inicial, depois vai baixar um pouco. Se, isso é opinião minha, né, e quero deixar bem claro que eu sou a favor de investimento. Eu sou a favor de financiamento e a favor de investimento. Porque no ano 2000 até o ano 2003, eu me tornei aqui em Piraí do Sul o maior produtor de perus, né, graças a financiamento, porque eu não tinha nem um centavo para investir. Foi graças ao financiamento, fiz 3 financiamentos em cima da mesma propriedade. Todo mundo me chamava de louco, falava que eu não ia conseguir pagar tudo isso, e no final foi pago e assim ainda me deu lucro, né, aquilo ali. Então, o financiamento, se ele bem administrado, bem idealizado, eu acho que ele é válido, né? Uma outra alternativa, veja, se o município também aplicar 5, 6 milhões que ia pagar de financiamento durante um certo período, termina, no final das contas, tendo um investimento maior, né? Investimento maior. São apenas observações aqui, né? Que eu acho que estamos numa discussão, né, livre. Mas eu acho válido. De minha parte, eu penso que, consertando esses detalhes do projeto, um pouco mais objetivo, um pouco mais explicado, eu acredito que ele deve ser bom, porque, conforme o senhor já falou, vai aumentando o poder de pagamento também do município, né? Vai aumentando isso daí. Eu só queria tirar mais uma dúvida aqui, se me permite. Eu estou com o projeto aqui, estou lendo aqui no projeto, e o senhor falou aí, 11,5% seria o valor máximo de parcela, 11,5% do comprometimento do orçamento. Da receita corrente líquida. Do orçamento. Então, é uma parcela bastante alta, né? Porque se pegarmos de 120 milhões, nós temos, né? Quanto aí? 11,5%, vai para, né, mais de 13, 14 milhões. É por isso que eu falo para dar as devidas proporções, né? Então, de parcela.
E o 16% que também o senhor citou, ele seria o quê? O endividamento total? Você pode explicar um pouquinho esse detalhe que ficou meio vago? O 16% é o que a gente pode contratar no exercício. Então, dentro do exercício, eu posso contratar um montante total de até 16% da receita corrente. 16%. 16%. Isso. Em Então, cada exercício. Né? Então, por exemplo, caso seja aprovado o projeto de 30 milhões, certo? Não pode de imediato ser pego esses 30 milhões. Não, porque... Vai ter que limitar a esse 16%. Exatamente. Que vai dar próximo de 19 talvez milhões, uns 20, por aí, né? Uns 20 milhões, exatamente, mais ou menos aí. Então, iria no mínimo 2 anos para utilizar toda poder pegar e, logicamente, que a parcela que foi pega no ano seguinte, ela vai ter também a carência para depois... Exatamente. Né? Cada contrato vai ser trabalhado individualmente. Né? Em cima... Não, eu acho que aqui... o que talvez a gente tire mais alguma dúvida, né, aqui, ficou mais ou menos assim, esclarecido, né, as coisas. Eu agradeço, né, a sua atenção e também por vir aqui, né, nos atender, o vereador Rogério, mas o interesse é de todos nós, né. E já não é a primeira vez que o senhor vem aqui, né, nos suportar aqui. Estou me sentindo em casa já aqui. Perguntas e mais perguntas, mas é isso mesmo, né? Mas eu penso que as coisas têm que ficar bem claras, né? Sim. Deve ficar bem clara, para que na hora da aprovação das comissões e também em plenário, a gente sabe exatamente o que a gente está aprovando, né? Exatamente. Mas... eu só queria encerrar dizendo que a gente nota que o município se encaminha para uma melhora, né? Se encaminha para uma melhora. Décadas de prefeitos, certo? Porque o senhor sabe perfeitamente que eu gosto muitas vezes de cobrar as coisas também. Cobro em plenário as coisas, né? Cobro. Mas também não tenho problema nenhum em elogiar. Né? Não vejo. Eu penso que as coisas estão assim se encaminhando para um município aí daqui a um certo tempo, num curto espaço de tempo, eu diria 1 ano e meio a 2 anos, a gente poder comemorar, né? Essas obras que estão se iniciando, obras tão esperadas, e vou voltar ao que eu estava falando inicialmente. Décadas de prefeitos que não fizeram nada. Essa que é a verdade. Né? Fizeram nada. Certo? Então, é preciso, sim, valorizar o que está sendo feito. É preciso. E eu acho que não só eu, acho que todos aqui estão sempre dispostos a colaborar, né? E pode contar com a gente naquilo que a gente puder sempre estar ajudando. Queremos ver realmente Piraí crescendo, né? Crescendo de forma em beleza, crescendo em saúde, crescendo em educação. Não é fácil. É fácil? Não é fácil. Não? Nem um pouco. É fácil. Mas tem que começar, né? Às vezes tem que começar numa gestão para se terminar em outra. Ou até outra. Né? 12 anos, digamos. Mas se encaminha para uma melhor. E tem meus parabéns aqui. Meus parabéns. Eu agradeço. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Valentim. O vereador Paraílo vai usar a palavra brevemente. Daí, na sequência, por favor. Boa noite, presidente, presidenta, demais vereadores, funcionários jurídicos, pessoas que estão no recinto, secretário hoje presente, acompanhado de mais um, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Para nós é uma satisfação muito grande ter bastante gente em plenário, pois isso engrandece o nosso trabalho. Quero parabenizar aí a infraestrutura de planejamento da prefeitura por ter elevado a arrecadação de 95 mil para 130 e poucos mil. Tive a felicidade de falar quando estava presente o Newton. Newton falou, tem uma possibilidade de chegar a 105 mil reais.
Eu falei, ultrapassa 130 mil reais. Ele está ali na prefeitura, está vivo e pode confirmar. Nós ultrapassamos os 130 milhões. Aí vejo a necessidade do município desenvolver, né? Isto é uma... Acompanhei esses dias o Executivo Municipal em algumas obras, fiquei surpreso até por tantas iniciadas e estar em bom estado de continuação, já bem elevada. Hoje nós teríamos uma dívida de 30 milhões, em 120 meses daria 4 milhões, 4 vezes 3, 12, daria 4 milhões mês, ano de pagamento. Mais 4 milhões e 200 mil, alcançaria 8.200 reais. Isso, 8 milhões e 200 mil reais. Hoje seria até um pouco pesado, mas daqui 60 meses isso é muito barato, é muito pouco. No próximo ano nós podemos ter uma receita um pouco negativa, que vai cair, não vai conseguir os 130 milhões, 134 milhões, porque as coisas não andam bem no país, não caminham bem, e isso vai refletir principalmente diretamente aos municípios, porque a parte importante, a parte alta eles tiram, o deles eles pegam, né? Os municípios pequenos vão sofrer, vai haver uma caída de arrecadação, mas daqui 60 meses, esses 8 milhões não é muito dinheiro, não. É dinheiro para uma pessoa, para algumas pessoas, para os munícipes. Mas quando trata de uma empresa do tamanho de Piraí, que é hoje a maior empresa, é a Prefeitura Municipal, 8 milhões não é um grande dinheiro, não. E se não fizermos nessas oportunidades que temos para que o município desenvolva, não faremos nunca, porque guardar o dinheiro, guardar 100 milhões, guardar 30 milhões para fazer alguma coisa no futuro, esqueçam, gente. Isso não vai se fazer nunca. Isso é a mesma coisa onde a presidente fez na colocação. Comprei uma casa parcelada de 450, 480 mil, no momento era cara, muito caro. Hoje é muito barato, porque um aluguel de uma kitnet é 500. Então, se tornou barato. Da mesma forma vai se tornar esse financiamento. Hoje é caro. Hoje tem pessoas que têm dificuldade na cidade. Mas essas pessoas que têm dificuldade, na maioria das vezes, não pagam o imposto elevado. Quem paga o imposto mais elevado são as pessoas que têm uma condição melhor. Isso em todo sentido, a base é essa. Paga-se mais quem tem um pouquinho mais. Paga-se menos quem tem menos. É difícil para algumas pessoas? É. A impressão que é muito dinheiro? É. Mas, na verdade, para um crescimento e um desenvolvimento do município, não é, não. Eu não estou discordando de cada um que pensa, da maioria que pensa, mas eu vejo que, no futuro, esse valor das parcelas é muito barato. A presidente já falou bastante, usou a palavra de primeiro, largou tudo que tinha, e foi bem, porque tem muitas coisas crescendo, está desenvolvendo bastante. Então, eu não tenho muita coisa para falar. Mas eu vejo a possibilidade de um município desenvolver dessa maneira. Encontrou alguém de coragem, que está correndo atrás dos afazeres, está demonstrando que é capaz de fazer, e eu torço para que Deus ajude, para que nós, piraienses, tenhamos um município cada dia melhor. Não tiro a posição de cada um de votar e achar que é caro, é alto, é pesado, mas a maneira que eu penso que quanto mais você melhora, as coisas melhoram e a condição de pagamento vem. Secretário, muito obrigado. Presidente, obrigado. Eu que agradeço. Eu queria só, aproveitando as contas que foram feitas aqui de forma brilhante aí pelo professor e pelo seu Paraílio, eu queria só dar mais um dado de proporção também, né? 4 milhões, 5 milhões, o prefeito esteve aqui na última vez e falou que só em rendimento de aplicações financeiras o município tem algo em torno de 6 milhões de reais ao ano. E outro dado é que
5 milhões, 4 milhões, não chega nem na metade da arrecadação de um mês do município, né? Então, o município arrecada 11,5, quase 12 milhões por mês. Então, eu acredito que está bem dentro do razoável, né, essa operação que a gente busca. Obrigado. Vereador Rogerinho. Todos vão Boa querer noite, falar. secretário. Só uma perguntinha, assim, sem esse financiamento, então não será possível fazer essas obras de pavimentação, né? Num tempo, assim, curto. Nesse valor é impossível fazer obras nessa magnitude, dessa grandeza, em curto espaço de tempo. Então, caso não passe pela Câmara, a nossa população continuará na situação que está. Beleza. Agora sim, acho que todos já fizeram uso, mais ninguém. Por favor, vamos convidar o Heron para fazer o uso da tribuna. Por favor, vereador Carlinhos, acompanhe nosso convidado.